Como todo mundo sabe, ainda que teoricamente, né, toda escolha tem o seu bônus e também o seu ônus. São os dois lados de uma escolha que a gente já falou aqui, né, que a gente já conversou aqui em um outro episódio. Todo bônus tem um ônus. O ponto é o quanto você está disposto a renunciar e a ter de ônus pelas portas incríveis, que são os bônus, né, que determinada escolha pode abrir para você. O quanto vale a pena para você permanecer onde você está, ou ir para o lado A, para o lado B, para o lado C. O quanto vale a pena você não escolher. E não escolher pode até ser visto como um bônus, né? Porque tem aquele conforto de não precisar decidir, aquele conforto ilusório de permanecer onde você já conhece. Mas a que custo? Qual é o ônus disso? Ei, ei! Bem-vindo a mais um episódio. Eu sou a Clarice Moreira, professora e mentora de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, e você está ouvindo o podcast Reconectar-se, nosso espaço para reflexões, inspirações e para bater um papo sobre temas que te ajudem a se reconectar com quem você é e com quem você realmente quer ser. Simbora lá então? Duas coisas que são comuns de interferir no processo de escolha são: primeiro, o medo. O medo de não dar certo, o medo de perder algo, né, de perder alguém, de perder alguma coisa, o medo de não dar conta do que precisa fazer. E dois, né, o segundo, o imediatismo. O querer tudo para ontem, o não querer se esforçar tanto sem saber quando acontecerá, o querer resultados instantâneos na mão. E ambas as coisas, né, esse medo e esse imediatismo, são você não querendo renunciar, abrir mão e soltar o que precisa deixar aí. Porque não faz mais sentido para você, porque não tá bom, né? Seja lá qual for o motivo que você precisa deixar aí, que você quer, né? No seu interior ali, que você quer genuinamente que vá embora. Para conseguir se dedicar ao que você realmente quer. E ambas as coisas são você então buscando controlar o incontrolável. São você querendo uma garantia, 100% ali, uma garantia total de que tudo sairá como você idealiza e super rápido. Da noite pro dia, né? Não passa de mágica, num passo que você dá e você tem certeza que vai dar tudo certo e como você quer e rápido, para você abrir mão de coisas que nem te fazem bem, que você só continua ali por ser cômodo, né? Porque você já conhece, porque você já sabe como funciona ali. Então percebe como isso é absurdo se a gente olhar assim, né, de forma abstrata. Você fica num lugar que, né, tem um conforto ilusório, porque no fundo mesmo você sabe que você não tá bem ali, você não tá confortável ali, não é o que você quer, não é onde você quer estar, mas você prefere ficar ali a escolher, né, a dar um passo que vai exigir esforço, que vai exigir dedicação, vai exigir paciência, né, porque precisa de um tempo, para chegar, para conseguir o que você realmente quer. Então, não vale muito mais o preço de estar construindo algo que você quer do que empacado em algo que não faz o menor sentido para você, que por mais que você já conheça, não é o que te faz bem, não é o que você genuinamente quer, não é o que realmente faz o seu coração ali ficar em paz. Então, você vai ter desafios, né? Escolhendo ou não. A vida traz desafios, esteja a gente onde estiver, esteja a gente escolhendo o que a gente quiser escolher ou não escolhendo. Alguns desafios maiores, claro, outros menores, mas sempre tem desafio. Não importa se a gente decidir pro lado A, pro lado B, pro lado C, permanecer onde está, os desafios chegam. Então, a segurança de permanecer onde já se conhece é ilusória, não é real. A vida vai trazer os seus desafios onde quer que a gente esteja. Faz parte do nosso processo de crescimento, né? E sim, muitos não estão no nosso controle, não importa para onde a gente vá, podem chegar desafios, né, que a gente não esperava, que a gente não imaginava, que a gente não planejava, que a gente não conseguia enxergar. Só que a gente ainda pode escolher alguns deles de forma consciente, indo em direção à opção que a gente de fato, né, de coração deseja, ou permanecer onde a gente já está acostumado, mesmo não sendo o que a gente realmente quer, e deixar que a vida traga de surpresa algumas batalhas para lutar. Então não acha que você se fortalece muito mais para enfrentar suas quedas, os problemas, os pepinos a solucionar que vão aparecer de qualquer forma, quando você está num caminho que é o que genuinamente quer estar seguindo, porque ali você está em paz. Por mais que haja desafios, você está em paz com as suas escolhas, com o que você quer, porque você sabe que aquilo é o que você realmente quer. Então, sim, vai ter dor, vai ter queda, vai ter tristeza, né, de lidar com desafios, vai ter medo, mas você tá mais forte porque você tá em paz com você, então você tá mais forte para lidar com aquilo que surge. Mas quando você tá onde você não quer, né, quando você não tá sequer caminhando para esse lugar que você quer,
quando vem um momento desafiador ali na sua vida, você já não tem tanta força pra sustentar e conseguir lidar com aquilo, sabe? Porque você já não tá bem. Você tá afastado de você tá afastado das suas forças, né? Então, como que você vai conseguir lidar com isso que surge? É muito mais fácil, né? E muito mais fácil não quer dizer que seja fácil. É muito menos difícil, vamos dizer assim. Mas também não, nem sempre é difícil, né? Mas é mais simples de você lidar, de você se sustentar naquele caminho quando você tá em paz com ele. Não quer dizer que você não vai sentir emoções que são desconfortáveis, não quer dizer que você não vai errar, que você não vai cair. Mas você tem mais força pra se sustentar ali quando é o caminho que você escolheu com consciência, com coração, do que quando você tá num caminho só porque ele é cômodo, porque ele é confortável, mas não é o que te faz bem, não é o que te sustenta. Então, você não escolhendo, inclusive, pode até evitar o bônus, né? Daquele caminho, daquela opção, daquela jornada. Pode evitar o ônus de se esforçar mais, se dedicar, de sair da sua zona ali de conhecida, de se desafiar. Porém, você não evita o ônus de permanecer ali onde não te cabe mais, né? Onde talvez nem nunca te fez bem realmente. Que é o desconforto interno constante, é o se sentir perdido, o se sentir vivendo uma vida em que sempre há aquela sensação de falta, de desconexão. Então, o não decidir, né, o permanecer nesse caminho que não tá sendo bom pra você, que você não quer mais, mas é cômodo ficar porque você conhece, porque você tá acostumada com aquilo, também tem o seu ônus, né? Também tem a sua renúncia. Então, qualquer lugar que você vá, tem aquela renúncia, tem aquele ônus também. Qual então será o ônus que vale mais a pena, né? O esforço, as renúncias por algo que faz o seu coração pulsar de alegria, de entusiasmo, de vontade, ou o desconforto de viver uma vida longe de si? Escolhas envolvem renúncias, né? Não tem como você fugir disso. E não decidir também é uma escolha. Então, como escolha que é, né? O não decidir também envolve renúncias. A renúncia de não assumir o seu poder pessoal, de não assumir a autorresponsabilidade pela sua jornada, pela sua vida, a renúncia de não estar em paz com você e com seu coração. E não, você não precisa escolher todos os passos de uma vez, você não precisa decidir tudo de uma vez só. Basta um primeiro passo, basta um movimento. Decisões, escolhas simples que parecem pequenas ali, diante do todo, né, do caminho, mas que vão abrir, que podem abrir possibilidades incríveis na sua vida. Porque a gente não começa mudando a nossa vida inteira do dia para noite. A gente começa com escolhas pequenas, com pequenos passos, com pequenas ações que vão na direção daquilo que a gente quer, que abrem o caminho para aquilo que a gente quer. A gente fica olhando para o caminho, né, para o todo, e parece muito impossível, parece muito irreal que a gente consiga chegar ali, que a gente realize aquilo que a gente quer. Mas é porque a gente tá olhando pro todo, né? A gente olha para aquilo que não vai acontecer do dia pra noite. Vai exigir uma escolhazinha diária ali por dia, uma pequena escolha, uma escolha simples, que às vezes é ligar para alguém, pesquisar alguma coisa, se inscrever em alguma coisa, né? Começar um hábito ali bem pequeno, simples no seu dia a dia. Então, é uma coisa simples, é uma escolha simples ali no seu dia, uma escolha pequena, entre aspas, né? E tem um episódio aqui que eu falo sobre os dois lados da escolha, e o anterior a esse aqui, em que o foco é escolher seguindo o seu coração. Então, eu nem vou entrar nesses pontos aqui, porque tá tudo ali naqueles dois episódios. Mas eu vejo muito disso, desse imediatismo, né, em coisas básicas mesmo assim do dia a dia. Por exemplo, as pessoas que tem cada vez mais, né, eu vejo no Instagram muito isso, divulgando, falando que tomam aquelas balinhas de melatonina, balinhas de sei lá o quê, em vez de fazer os seus exames de rotina, em vez de se alimentar melhor, em vez de se cuidar verdadeiramente, né? Porque a segunda opção, a opção de se cuidar, de se alimentar melhor, de fazer uma atividade física, de ir num médico, né, e fazer os exames que precisa, exige esforço, leva tempo, não é imediato. Enquanto a primeira, né, essas balinhas aí que estão surgindo cada vez mais, prometem resultados milagrosos, mas a que custo? Qual será que é o ônus disso ao longo prazo? Será que é realmente isso que você quer? Então, é importante você refletir sobre o quanto você tem escolhido ou não escolhido, né, por medo e por imediatismo. E quais são as consequências disso na sua vida, né? Se realmente vale mais do que o ônus de uma escolha que, sim, exige esforço, exige coragem, exige paciência com o tempo das coisas, mas que seria um caminho mais verdadeiro para você. Então, eu, quando avisei no Instagram esses dias que as inscrições, né, para participar do workshop Diálogo Interno Compassivo vão ser encerradas no dia 30,
que eu vou fechar também as vendas do e-book Reconectar-se através da escrita agora no final, né, do ano, agora já no dia 3 de dezembro. Eu recebi muita mensagem de gente questionando o porquê, né, porque queriam ver mais pra frente e tal, já que tem dado tanto resultado bonito, né, de transformação mesmo para tanta gente, os dois, tanto o e-book quanto o workshop, e que também, de certa forma, me dão um pouco mais de segurança em termos financeiros. Então eu ouvi muito isso também de pessoas próximas a mim. De, mas por que você vai parar? Porque, né, isso tem um retorno meio certo, né, certo entre aspas, mas tem uma segurança maior ali que você sabe do retorno. E a questão é que sim, seria confortável para mim continuar ali, seria cômodo, porque eu já conheço, né, em termos de estatística ali, de quanto que entra, né, de aluna, de venda do e-book, mas aí eu estaria dizendo não para as possibilidades incríveis que a gente pode criar ainda, né? Eu estaria dizendo não para onde meu coração realmente quer estar, para o novo que eu preciso criar, que eu preciso permitir que chegue, para o projeto tão bonito que eu estou estruturando e que, sim, não tenho controle do que ele vai resultar, e vai demandar, assim, mais esforço, mais dedicação, mais estudo, mais trabalho, mas é onde está o meu coração, né? É onde eu me desafio, onde eu cresço, onde eu me desenvolvo também. Então não adianta permanecer ali com as vendas do e-book aberta, né, com as inscrições do workshop, quando eu sinto que é hora de finalizar o ciclo, quando eu sinto que não é onde mais eu posso crescer mesmo, é onde eu posso estar em paz comigo, porque eu sinto que eu posso ir além disso, que eu preciso ir além disso, que eu tenho outros projetos também para colocar, né, para dar vida, para colocar no mundo, que não tem como eu estar em todos os lugares ao mesmo tempo, então eu preciso focar, eu preciso estar onde realmente eu quero estar agora. E para isso, eu tenho que finalizar alguns ciclos. Por isso, finalizando o ciclo do e-book, o ciclo do workshop, porque é a escolha que faz sentido para mim agora, né? E assusta, é claro que assusta. A gente não tem controle do que virá, a gente não tem controle do resultado, né? De como aquilo vai acontecer realmente. Mas será que a gente tem controle realmente do que a gente já conhece também? Porque, como eu disse, né, a vida está sempre nos fazendo encerrar alguns ciclos e começar outros novos, quer a gente decida por isso ou não. Os desafios chegam, os ciclos se encerram, novos ciclos começam. A gente pode até fazer um paralelo aqui com um relacionamento amoroso, por exemplo. Quando você conhece alguém, né, e você inicia uma relação, você tem que finalizar alguns ciclos da sua vida de solteiro ali para construir um caminho junto, né, um caminho de vocês. E aí vocês resolvem, por exemplo, casar, morar junto. Você precisa novamente fechar o ciclo de morar com seus pais, com quem te criou, né? E que é cômodo para você permanecer ali. Porque você passou a vida ali acostumado, né, a ter aquele conforto ali que você tem morando com seus pais, com as pessoas que te criaram, e você precisa abrir mão daquilo para ir para o novo, né, para o desafio que vai surgir, os desafios, hein, no plural, que vão surgir com a vida dois, com a vida de casal ali, a vida de casal morando junto. Então, sim, né, isso assusta, mas isso te faz crescer, isso te faz ir para mais perto de onde você quer estar também. Ou então a gente pode até pensar no caminho inverso, de quem está se separando, né, quem está finalizando uma relação. Porque é cômodo você permanecer, quanto mais tempo, né, aquela relação durou, é cômodo você permanecer nela, porque você conhece, você está acostumado, mas às vezes aquela relação não te faz bem mais. Não tá, né? Cada um tá indo para um caminho, cada um tá vivendo uma vida individual ali, totalmente individual, né? Porque individual a gente precisa ter, mas cada um tá indo para um lado que não tá mais batendo um com o outro. Então, ou então aconteceu mesmo alguma coisa, você vai levando, você vai passando por cima disso e por cima de você para permanecer ali porque você tá acostumado com aquela pessoa, com aquela rotina de relação, mas o seu coração diz que aquele ciclo acabou, que aquilo te faz mal, não faz sentido mais. Então, por mais confortável que pareça ser, né, ele permanecer, é ilusório, porque por dentro você se afasta de você, você está onde o seu coração não quer estar. Então, ciclos se encerram e se iniciam, a gente decida ou não. Alguns se encerram no coração, né, primeiro, e a gente demora tanto para ir para a prática, né, para finalizar também no nosso externo, no nosso mundo externo, que aquilo vai corroendo a gente, aquilo vai virando um peso pra gente, aquilo vai trazendo o desconforto, né, de não tá fazendo o que a gente realmente quer, não tá vivendo a vida que a gente quer viver. E isso é uma renúncia, né? A gente tá renunciando à nossa verdade, ao que a gente quer, ao nosso coração, para estar num lugar que parece cômodo. Então, de qualquer forma, tem um ônus ali. Não é só o bônus do conforto, entre aspas. Tem um ônus também. Mas quando a gente assume o nosso poder de escolha, os fins e inícios de ciclo se dão com consciência, se dão para que a gente viva cada vez mais perto de quem realmente somos e viemos ser, mais perto da nossa verdade. Então, quero que você pense aí.
Quais ônus valem o bônus para você? E é isso. Eu espero que esse episódio tenha te feito refletir mais por aí sobre as escolhas que você tem feito ou que tem adiado fazer e quais valem realmente o ônus e as renúncias. Um super abraço e até o próximo episódio.